Oi, torcedor do Fortaleza, oi para todo mundo que acompanha o Jogada do Leão, o seu podcast onde a gente traz as principais informações sobre o tricolor de aço. Sempre comigo, Fernanda Alves. A gente tem um encontro marcado todas as sextas-feiras na TV Diário a partir das 8h30, na Verdinha às 11 da manhã aos domingos, no seu principal tocador de podcast, seja Spotify ou Deezer, e também no nosso YouTube do Jogada do Leão. A gente sempre traz as informações aqui para você. Hoje vamos falar sobre a janela das contratações. Teve uma janela caseira, aí as contratações de atletas que disputaram os estaduais, foi até o dia 11 de abril, e o Fortaleza fez 3 contratações. Vieram os atacantes Daverson e Alanzinho e o volante Rodrigo. Desses 3, só o Rodrigo que ainda não teve a oportunidade de atuar, mas a peça principal até o momento é o Daverson, que já esteve em 6 jogos. E aí, quais os reflexos dessas contratações para o restante da temporada? Quem vai conversar com a gente é Alexandre Mota e Breno Rebouças, aqui da nossa equipe, vocês já conhecem, e que sempre trazem detalhes, informações e uma visão ampla sobre os assuntos. Meninos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Jogada do Leão. Prazer imenso, viu, Fernando? Estar aqui ao teu lado, ao lado também do Breno, de todo mundo que está acompanhando aqui o Jogada do Leão, torcedor do Fortaleza como um todo, que vive ainda muita expectativa em torno desses jogadores, né? Fortaleza havia se movimentado naquela primeira janela, 6 reforços e agora 3. E aí, será que foi suficiente? Como é que está isso? Ao longo do podcast a gente debate aqui. Pois é, satisfação voltar aqui ao Jogada do Leão para falar um pouquinho sobre esses reforços que o Fortaleza trouxe por último e que, pelo menos 2 deles, a gente já conseguiu ver em campo, né? Uns com mais tempo, outros com menos tempo de atuação, mas já dá para perceber alguma coisa em relação a essas peças e como elas podem ou não ajudar o Fortaleza. Mas eu acho que, além de tudo isso, o debate é bom porque a gente pode falar também o que faltou, né? A gente pode falar também o que o Fortaleza não conseguiu suprir. Tem muita coisa para a gente conseguir conversar aqui no podcast a respeito dessa última janela, porque a próxima só em junho, né? Então tem um tempinho e a próxima também é muito curta, essa que vem logo imediato na parada, né, do Brasileirão. E aí a gente também pode até já ver o que o Fortaleza pode tentar buscar no mercado dentro desse espaço de tempo, porque como é uma janela curta, ele vai ter que se movimentar para chegar lá já engatilhado, né? Isso. E aí a gente já fala do número de contratações. Vieram 3, 2 para o ataque e 1 ali para o meio de campo. Foi um número considerado positivo diante do tamanho da janela, que foi cerca de um mês? Assim, né? Vamos falar de números. Eu estava até buscando isso aqui no meu celular para a gente trazer isso aqui. Qual foi o time que mais contratou nesse período? Mirassol, 9 contratações. Depois foi o Juventude, 6 contratações. O Vitória, 4 contratações. E aí chega o Fortaleza, 3 atletas. Os demais times todos contrataram menos. A maior parte dos times contrataram um jogador. Então, basicamente, por exemplo, Atlético Mineiro, Botafogo, Palmeiras. E a grande maioria dos times que fazem parte da Série A não contrataram ninguém. O período era muito curto. A gente já sabe que o Fortaleza tentou outros jogadores e não conseguiu. Então, eu acho que o número está dentro da realidade da maior parte dos clubes, mas ficou muito claro que o Fortaleza queria mais e não conseguiu. Então, o número pro Fortaleza não atendeu às expectativas do clube naquele momento. E aí entra muito na perspectiva de mudança de rota com a bola rolando. Porque o Fortaleza optou pelo início de temporada, naquele momento ele manter a base do seu elenco, manteve os principais protagonistas que terminaram no G4 da Série A de 2024. O Marcelo Paes, em alguns momentos, né, CEO do clube, falou que o grande reforço do Fortaleza foi esse, manter os principais protagonistas, vendeu o Hércules para o Fluminense, era um valor recorde, mas mesmo assim, boa parte da torcida alegou que podia ser mais, que ele valia mais e tudo mais, mas foi os 29 milhões de reais. E aí o Fortaleza depois tentou mudar a rota e trouxe 3 jogadores. Eu acho que o número faz parte da realidade, mas ficou claro que o Fortaleza não contratou tudo que queria e também está muito claro para o torcedor, acredito, que o Fortaleza precisava contratar mais. Eu creio que quando a gente fala em 3, numa janela que é extra, né, numa janela que atende a questão dos estaduais, porque o que acontecia antes, só para explicar como é que essa janela funciona, por que ela existe. Muitas vezes, os estaduais, eles acabavam e o período já tinha fechado e tinha jogador ali de clube menor que não tinha calendário que ficava ali solto no mercado
e aí você não tinha mais, tinha que esperar uma outra janela no segundo semestre para movimentar. A CBF fez isso pensando especialmente nesses jogadores que ficavam ali sobrando, né? E não tinham como se deslocar para equipes de Série A e B, porque os clubes de Série C e D eles não precisam dessas janelas. Mas, por isso que ela existe. Então, 3 jogadores numa janela dessas, que é a caseira, que inclusive tem mais limitação no mercado para você procurar os jogadores, quando você olha para o número, parece que não é tão pouco assim. A grande questão é se com esses 3 jogadores o Fortaleza conseguiu suprir as necessidades que ele tinha. E aí eu acho que não, porque uma das necessidades, por exemplo, era de um meia. Fortaleza não tem nos seus meias hoje jogadores que estão em alta. A gente tem um Caleb, que até aqui não conseguiu mais retomar aquele futebol de algum tempo atrás, que acabou fazendo com que o Fortaleza ampliasse a permanência dele. Nós não temos o Pochettino em alta também, inclusive o Pochettino que está em reta final de contrato e não renovou ainda. Nós não temos jogadores, o Martínez que faz essa função um pouco mais à frente, também oscilou um pouco. E o Kevin Andrade, que é um cara que eu acho que tem até potencial, não é tão utilizado pelo Vojvoda, não tem tanta minutagem assim. Então, faltava um jogador de meia. E o Fortaleza tentou, como o Alexandre estava falando, mas não trouxe. Então, 3 jogadores é pouco, é muito? Depende. Supriu as carências que tinham no elenco? Até aqui eu acho que não. Então, foi uma janela que, no meu modo de ver, acabou não sendo suficiente para o Fortaleza. Mas aí tem que ver o campo de atuação dela, o campo em que você pode procurar. Só jogadores que estavam atuando no Brasil e jogadores que estavam atuando nos estaduais. Quando a gente olha para essa delimitação, os principais atletas, os principais destaques, eles já estavam nos lugares onde eles iam disputar a Série A do brasileiro. Restava você achar ou jogadores de clubes menores, que foi o caso do Alanzinho, que veio do Ferroviário, ou você buscar jogadores que estavam encostados nas principais equipes do Brasil, especialmente aquelas que disputam a Série A, que foi o caso do Daverson. E aí, meu amigo, a limitação ela é muito maior. O campo que você tem que olhar, ele fica muito reduzido. Tem que saber pensar, tem que saber ligar em pá dentro dessa seara que eu falei, e muitas vezes você traz um atleta que ele pode te atender num ponto, mas em outros ele pode deixar a desejar. Então, 3 jogadores em quantidade, acho que está ok. Mas a questão é que eu acho que não supriu todas as necessidades que o Fortaleza tinha nesse momento para elenco. E agora vai ter que esperar um pouquinho mais para o meio do ano para buscar outras peças no mercado. Nesse garimpo, que foi muito bem dito por você, Breno, e Alexandre também esticando aqui a pergunta, como analisar os 3 para a situação do Fortaleza atual, principalmente com a cobrança do torcedor por um desempenho melhor? Olha, vamos lá. O Daverson, eu acho que ele é o principal nome dessas 3 contratações, porque foi o que jogou mais e foi o que veio com mais expectativa. Na época que o Daverson foi especulado no Fortaleza, a pergunta era, é um bom nome? E eu disse, olha, dentro das condições da janela, sendo só jogadores do Brasil que atuaram nos estaduais, e sendo um cara que tenha nível para jogar no elenco que o Fortaleza tem hoje, e aí eu não estou falando de desempenho, estou falando de nível do elenco. O elenco do Fortaleza a gente já viu provado no ano passado que são de bons jogadores, que têm qualidade, que têm características diferentes, variadas, mas que agora o desempenho está baixo. Mas para aquele momento, pensando em jogadores que tivessem um nível para atuar ali, e aí é só a gente destacar, por exemplo, que o Fortaleza fez um movimento que não foi nem anunciado ainda, que foi com o rapaz lá do Fluminense do Piauí, o Gabriel Vieira, que vem e não vai ficar, porque o clube traz, achando que ele tem potencial, mas entende que ele não tem nível para ajudar no momento. Por isso que eu citei a situação do nível. Dentro desse recorte que a gente tinha citado, o Daverson achava um bom nome. Porque onde é que você vai achar um atacante com experiência de Série A, que tenha títulos na carreira, inclusive títulos internacionais, e que conseguisse vir pronto para chegar, vestir a camisa e jogar? É muito difícil, nessas características da janela. Por isso eu achava que o Daverson era um bom nome. Mas lá eu alertava, apesar de eu achar que é um bom nome dentre as opções que estão disponíveis, existe ali um combo Daverson, que muitas vezes uma displicência, uma certa irresponsabilidade em campo, brincadeiras em excesso, um estilo de jogo que pode ser ali provocador e causar uma instabilidade, desestabilizar os jogadores adversários, mas que quando o resultado não é bom, quando o jogo não está favorável, irrita o próprio torcedor do clube. Então tinha esse pacote todo, esse combo Daverson todo. E quando você traz, você não traz só o atacante que pode ir ali no segundo tempo, entrando, causar um pouco, botar ali um fogo no jogo, como a gente costuma dizer, causar um pouco mais de ânimo, você traz tudo para dentro, inclusive essas outras situações. E a gente já viu isso do Daverson no Fortaleza. E até agora eu acho que está acontecendo só o outro lado do combo, que é o lado das brincadeiras, de uma certa displicência, né?
Dentro do futebol, tecnicamente falando, eu acho que ele ainda ajudou pouco. A melhor atuação do Daverson provavelmente foi nessa última partida contra o Vitória, que o Fortaleza perdeu, onde ele colocou a bola na trave, onde ele participou da construção de jogadas. Teve uma cabeçada positiva que o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, defendeu. Provavelmente foi onde ele ajudou mais na parte de bola rolando, de futebol, na parte técnica. Antes, a gente tinha visto a outra parte do combo Daverson. Um jogador que cai e vai levantar para uma falta, faz flexão, que faz um espalhafato para se levantar de campo, que faz algumas brincadeiras que irritam o torcedor, repito, quando o resultado não vem. E, por exemplo, uma coisa que eu acho que marcou muito foi o cartão que ele toma diante do Inter. O Daverson estava numa barreira para uma cobrança de falta do Inter, ele sai da barreira, vai até a bola e toca na bola com a mão e leva um cartão amarelo. Isso é muita displicência, sabe? Chega a ser responsabilidade. É um cartão extremamente gratuito, que não acrescentou nada ele fazer aquilo ali. Então, é um jogador que até aqui eu acho que só mostrou o lado que era negativo. O lado positivo, ele começou a mostrar contra o Vitória e tem que mostrar muito mais. O Daverson, se acerta com o elenco, se ele começa a render dentro do campo, pode até compensar todo esse outro lado que a gente falou. Mas, por enquanto, a gente viu muito mais o lado negativo do combo Daverson do que o lado positivo. Com relação ao Alanzinho, não dá nem para fazer muita análise ainda, porque ele jogou pouco. Mas quando entrou em campo, na minha opinião, demonstrou personalidade, demonstrou que tem coragem de pegar a bola, carregar e já finalizar. Acho que é positivo, mas queria ter visto mais o Alanzinho em campo. E o Rodrigo não dá para falar, né? O Rodrigo basicamente ainda não jogou com a camisa do Fortaleza. O Davidson, ele chega em um contexto de falta de desempenho do seu titular, é o Lucero. E aí se precisava, né, o time entendeu internamente, né, o departamento de futebol, de que se precisava de uma alternativa. Quem era a alternativa do Lucero? Renato Kaiser, que estava machucado, né, sofreu uma lesão ainda no Clássico Rei da final do Campeonato Cearense. Desde então, não conseguiu mais jogar. Mas antes, o que o Renato Kaiser entregou? Acho que um jogador muito brigador, né, mas que no contexto geral, nunca foi a alternativa ao Lucero. Acho que tecnicamente ele nunca conseguiu apresentar uma sombra ao atacante argentino. O Davidson, ele chegou com esse status, o Breno bem pontuou, né? Acho que todos os clubes que contratam o Davidson sabem dessa figura. Ele é um cara muito midiático, ele é uma grande figura, né? Um grande personagem dentro desse quesito do futebol, de ser um cara muito irreverente. Só que aí, de fato, o que o Fortaleza está buscando? Alguém que possa fazer os gols. Contra o Vitória, ele melhorou ofensivamente o time do Fortaleza, porque o Lucero até então não tinha conseguido produzir efetivamente algum risco ao time do Vitória, e aí ele jogou junto do Lucero, e acabou ele sendo responsável por algumas finalizações, né? A defesa do goleiro, a bola na trave, outro cabeceio para fora. Mas, no âmbito geral, ainda é pouco. Eu acho que ele está inserido em um contexto em que ele não consegue chegar ao time e mudar o status da equipe. São 5 jogos, né? Só que aí a gente vai lembrar, teve o jogo do Colo-Colo e tudo mais, que basicamente não entra quase no cálculo. Mas o Davidson foi titular 2 vezes. E ele tem feito parte de um revezamento que o Vojvoda tem colocado em campo, né? Jogava Davidson e Moisés, depois jogava Lucero e Marinho. E aí, basicamente, o Vojvoda fez isso nos últimos 4 jogos. A gente conversando hoje aqui, tendo como referência o último jogo, que foi o jogo contra o Vitória. Além da falta e desse cartão amarelo, teve o lance também que acabou viralizando do Davidson, que foi o empurrão ao Moisés. E aí, sem sombra de dúvidas, acabou atrapalhando o próprio clube, né? Por uma comemoração, um movimento que é quase um acidente de trabalho, mas acabou sendo um ato que atrapalhou o Moisés. O Moisés se tornou uma baixa no time do Fortaleza, sofreu uma lesão muscular. E aí atrapalha coletivamente a equipe, né? Então, até aqui, o desempenho dele não é agradável, mas eu acho que ele, o Alanzinho, está todo mundo inserido em um problema coletivo. O time do Fortaleza não está se comportando bem. E é claro que é mais difícil você se inserir em uma equipe que não tem todos os arranjos feitos. Eu até falava em outros momentos, a programação da Verdinha, que a sensação que eu tenho do Fortaleza é de que ele é um time novo sem ser. E quando a gente fala isso, o que significa o novo? Significa um time que parece que acabou de ser feito. O Fortaleza parece que se desfez do trabalho que ele tinha em todos esses anos. Porque o Fortaleza tinha uma ideia de jogo muito definida. Ele tinha uma identidade tática. E hoje o Fortaleza é um time que está tentando se acertar e a gente já está quase no meio do ano.
Então mostra, acho que essa tentativa e erro do Vojvoda acaba interferindo também na entrada de alguns atletas. O Davidson está inserido nisso, o Alanzinho muito mais, porque basicamente ele foi pouco aproveitado pelo Vojvoda. Acho que todo mundo que acompanha os jogos, né, percebe que ele é um cara que quer dar certo. O Alanzinho tem muita personalidade. O Alanzinho falou na apresentação dele que estava indo ao Fortaleza e quando ele veio para o Ferroviário, que estava programado para jogar a Série D, e era esse o foco do Alanzinho, ele falou para a esposa dele, eu vou arrebentar e vou jogar no Fortaleza. Ou seja, ele tinha um plano de ir bem ali no primeiro trimestre, para algum clube conseguir ver isso. E ele foi muito bem no Campeonato Cearense, muito bem na Copa do Nordeste. Ouço dizer que do primeiro trimestre, ele foi o principal protagonista do futebol cearense, jogando no Ferroviário. E ali ele consegue chegar ao time do Fortaleza. Mas aí cabe agora a gestão de elenco do Vojvoda. Colocar ele para jogar, colocar o Davidson talvez em outra circunstância, ou quem sabe até a dupla, Davidson e Alanzinho, e inserir o Rodrigo, que é uma posição em que o Fortaleza já tem jogador demais. Fortaleza escolheu, por exemplo, ceder o Cauã, né, que tinha vindo da Seleção Brasileira Sub-20, um jogador que havia expectativa do torcedor de vê-lo em campo. Escolhe ceder lá um time que está na segunda divisão, que é o Atlético Goianiense. Faz outros movimentos também com relação à volância, né? Como, por exemplo, não negociar o Zé Wellington, porque acreditava que era importante. Mesmo o Sport insistindo muito na compra desse jogador, aí agora ele contratou outro volante. A saber como é que vai ser o comportamento dele, porque o Rodrigo, ele não é só um volante. Ele também é um meia central, né? Em alguns momentos ele aparece à frente. Ele tem nessa temporada 3 gols e 3 assistências. Mas como é que o Vojvoda vai usar? A gente não consegue saber, porque nós não sabemos, nesse momento, nem qual é a espinha dorsal do Fortaleza. E aí, pensando nessas perspectivas e nas contratações que tivemos no começo do ano, o que a gente pode trazer de comparação positiva e negativa dentro dessa janela caseira? Olha, em relação ao Alanzinho, por exemplo, o Alexandre estava falando sobre a questão dele estar querendo, dele demonstrar interesse. E nós temos, nesse momento, talvez, o Vojvoda tenha a oportunidade perfeita para colocá-lo um pouco mais. Você tem um Moisés lesionado, que a gente não sabe quanto tempo vai ficar, mas não acredito, por exemplo, que ele volte, que seja um jogo só que ele fique de fora. E aí você tem o Breno Lopes também no departamento médico e ninguém mais que consegue atuar por ali. Na direita nós temos um Marinho também muito irregular, não dá para dizer que o Marinho hoje é uma peça que você não pode mexer. Mesmo com o 3-5-2, eu acho que o Alanzinho tem plena condição de ganhar essa oportunidade agora. Mesmo que o Vojvoda não queira colocá-lo de início, que eu posso entender, né? A gente tem que lembrar também que a comissão técnica ela tem uma missão, além de definir esquema tático, de estratégia, de fazer mudanças na equipe, ela tem também uma função de gerir o elenco, né? E aí eu posso entender que... E aí é uma ideia minha, tá? Não estou dizendo que o Vojvoda está fazendo isso, não. Mas eu posso entender que talvez seja difícil colocar diretamente um cara como o Alanzinho, que veio do Ferroviário, que está buscando o espaço dele, de cara tendo outros jogadores que são da posição, que estão lá há mais tempo, que podem jogar, que entendem que podem estar à frente numa hierarquia para o Vojvoda. Eu entendo tudo isso. Então, se ele não quer colocar o Alanzinho de cara, mas eu acho que ele pode dar um segundo tempo todo para o Alanzinho, por exemplo, porque quando você tiver todo mundo, Breno Lopes, Moisés, sabe? Quando você tiver todo mundo à disposição, vai ser, eu acho que, mais difícil de você conseguir oportunizar. Então, talvez esse seja o momento ideal. Então, você falou de comparação entre o que estava e o que não estava. Eu acho que, se antes não estava bom e você trouxe alguns reforços, e você tem um cara como o Alanzinho que precisa de mais minutos, talvez seja o momento de você dar esses minutos a ele. Até pelas entradas que ele teve. Jogou 8 minutos numa partida, na outra acho que ele jogou um pouquinho a mais. Ele tem 29 minutos. 29 minutos, quer dizer, não tem nem meia hora dentro de campo. Então, eu acho que talvez seja o momento. Justamente porque você não tem... um lado que está ali forte pela esquerda e você ainda não tem peças para colocar. Com relação ao Davidson, cai muito no que o Alexandre acabou de falar. O Davidson ele deveria, nesse momento, tentar ganhar e crescer dentro do clube porque o Lucero não está bem. Mas só contra o Vitória a gente viu um Davidson ajudando mais o ataque. Nos outros jogos a gente não tinha visto isso. Então, o Davidson tem que entender que o momento dele é agora, porque se o Lucero se acerta, se o Lucero volta a ser o Lucero que o torcedor conhece, vai ser mais difícil para ele disputar espaço. Contra o Vitória a gente viu os dois jogando juntos, mas não é o que vai acontecer sempre. Na maioria das vezes, ou vai ficar um ou vai ficar outro. Então o Davidson também tem que aproveitar. O ponto de comparação que você estava falando, se fosse com o Lucero, por exemplo, das temporadas anteriores, até do ano passado, esquece para o Davidson, ele ia ser o reserva.
Mas hoje, comparando com o que o Luciano vem fazendo desde o começo da temporada, é o momento do camisa 18 tentar se inserir e ganhar essa titularidade na equipe do Fortaleza. O Rodrigo não dá nem para fazer essa análise ainda, porque a gente não viu. Mas entenda, o Rodrigo me parece que ele foi uma solução ali encontrada. O Fortaleza mirava, porque achava que ele era um destaque do Maringá também, mas me parece que foi aquela solução. Bom, eu não consegui o meia, vamos trazer um cara que pode jogar de meia também, e que joga como volante, pelo menos é um meio-campista e vamos ver o que ele faz. Porque o Martínez, o Fortaleza muitas vezes tem como um volante, mas ele joga também mais à frente. Muito embora no América ele fazia também essa parte do meia, não é nenhuma novidade para ele. Mas eu acho que pode ter sido nessa perspectiva. Eu não consegui o meia, tentaram o Denilson, tentaram o Zapelli também. Paranaense. Não rolou, então, meu amigo, eu preciso de mais um jogador meio-campista, um jogador que atue, que tenha mais liberdade. Se eu não trouxe o meia, traz o Rodrigo, porque eu acho que ele pode encaixar aqui, como outros jogadores fazem função também assim, jogam mais atrás, mas conseguem avançar. Eu acho que vai muito nessa, mas não dá para fazer um ponto de comparação com ninguém do Rodrigo, porque a gente nem viu ele jogar pelo Fortaleza. O que a gente tem de material dele para ver é jogos no Maringá, e aí é outro contexto, são outras partidas. Não dá muito para tirar de ponto de comparação. Dá para você conhecer a característica do jogador, dá para você saber como ele pode se movimentar. Mas no Fortaleza mesmo, a gente tinha que ver ele em campo para conseguir opinar alguma coisa nesse momento. O que a gente fala sobre o que é um bom reforço, né? É o status prévio ou é o que ele entrega depois? Toda contratação é uma contratação de risco. Quando a gente faz uma análise prévia, né, a gente está falando sobre algo que a gente imagina que pode acontecer, mas muitas vezes não acontece. Não necessariamente só por conta do jogador, às vezes é um entendimento tático, às vezes é um momento que o profissional está passando, às vezes é uma função que ele precisa desempenhar, e aí quando o técnico descobre outra forma de aproveitá-lo, ele permanece no grupo, ou ele permanece com relevância. Então tudo isso é conjecturar algo que só o dia a dia vai trazer. Qual janela foi melhor? Se a gente fizer essa comparação, essa pergunta é muito difícil, mas o que a gente pode falar é que a primeira janela de transferências tinha uma expectativa e não se cumpriu. Ninguém da primeira janela de transferências do Fortaleza, dentro daquela ótica de 6 jogadores, se estabeleceu. O Davi Luiz é titular hoje? Sim, com muitas críticas. O Breno foi expulso do banco. Jogou alguns jogos, pouquíssimos. O João Ricardo é titular. O Dylan não é sequer relacionado em muitos momentos. Passou muito tempo sem sequer aparecer no banco e ele não está no departamento médico. O Gaston Ávila, no momento em que o Fortaleza não tem o Brits... Só um detalhe, e o Dylan foi muito interessante, só lembrando, Alexandre, que ele já foi anunciado como aposta pelo próprio clube, né? Na matéria de apresentação, tem lá uma aspa que eu não lembro se era do Marcelo Paes ou se na época era do Alex Santiago, dizendo assim, não, lá ele não conseguiu ir bem, mas a gente acredita. Então o clube já deixou bem claro, ó, nós estamos apostando num jogador que nos últimos anos não foi bem. Porque quando foi para os Estados Unidos, movimentou tantos milhões, porque foi uma venda do Atlético Mineiro. Aí a gente fala sobre Paul Fernandes, grande expectativa nesse jogador, muito status, apresentado na Arena Castelão, ex-capitão do Boca Juniors, ele não se consolidou. Contra o Vitória foi o melhor jogo dele. Fato, mas ele já jogou muitas partidas, é um dos jogadores dos reforços mais utilizados e também não conseguiu se estabelecer. Diogo Barbosa, até aqui, ainda não assumiu totalmente a lateral esquerda. Mas no último jogo ele fez gol, mas também participou diretamente dos gols do adversário, com falhas defensivas. Então é um jogador que ainda não conseguiu cair nas graças do torcedor. Aí eu estava mencionando agora há pouco o Gaston Ávila, que é um jogador que foi marcado por pênalti, expulsão, em decisões do time do Fortaleza, em jogos necessários. E agora a gente está vendo o Fortaleza jogar com Gustavo Mancha, que é um atleta da base dentro dessa equipe. Certamente o planejamento do clube era ter o Gaston Ávila nesse momento, mas ele também não está nem viajando com o grupo. E ele não está no departamento médico. Ou seja, a gente citou aqui 6 atletas, muitos por falta de oportunidade, outros por falta de técnica e, acima de tudo, o desempenho deles negativo. Ninguém conseguiu se estabelecer. Aí agora a gente fala de outros 3 jogadores. O Davidson chegando em um número já considerável de jogos em que ele ainda não balançou as redes, mas é um jogador voluntarioso e tudo mais. E acredito muito que de todos esses nomes é o que ainda vai ganhar oportunidades, porque passa muito pelo Vojvoda, e o Vojvoda realmente está incomodado com o ataque, então o Davidson joga ou então entra no intervalo e muitas vezes ele está atuando de fato. O Alanzinho, ele não jogou basicamente, ele jogou pouquíssimo, nem meia hora, como a gente brincou aqui. E aí você tem o Rodrigo que nem estreou, então
As duas janelas são janelas muito simples dentro desse quesito, né? Não é muitas movimentações, pouco investimento também, né? Porque na primeira, Fortaleza não desembolsou para comprar um jogador, o gasto dele foi com salário, luvas e tudo mais. E nessa segunda janela, dos valores divulgados, porque o Daverson Fortaleza optou por não divulgar nada no seu site oficial, apesar de existir uma apuração de um valor na casa dos 6 milhões de reais, mas aí ele só divulgou o valor do Rodrigo, que foi 4 milhões de reais, em um atleta que também é uma aposta. Então, até aqui, o Fortaleza, nesse momento de 2025, não contratou ninguém que mudasse o status do clube. E aí o clube passa por um problema no seu elenco remanescente. O elenco do Fortaleza foi mantido. Essa foi a escolha estratégica do Fortaleza. Alexandre, você teria feito diferente? Não, eu teria mantido também. Talvez o erro do Fortaleza foi se confiar que esse elenco que não está jogando bem desde o início do ano iria dar a resposta nos momentos decisivos, que foi o que a gente escutou mais dos dirigentes e dos próprios jogadores. E acabou que os momentos decisivos chegaram e o time seguiu sem dar a resposta. Ou seja, aquela instabilidade do início do ano, ela não estava só lá, ela perdurou. Agora a gente já está caminhando quase para a metade, né, ali do ano, e o Fortaleza ainda está carecendo de mais protagonistas. O Vojvoda entende nesse momento que há uma evolução no clube. Aí eu não sei bem a que estados ele alega isso. Ah, mas o time competiu nos últimos jogos, contra o Inter, contra o Vitória. É verdade, né? O time evoluiu um pouco, melhorou, mas acho que não dá ainda para a gente utilizar de fato essa expressão, estamos evoluindo. Eu não consigo falar isso, porque os resultados não chegam. Fortaleza, nos últimos 10 jogos, só venceu 2. Então, é um time que, nesse momento, além de jogar bem, ele precisa do resultado para tentar estabilizar um pouco essa situação. Até porque, né, Fernanda, mexer quando você está vencendo, talvez seja até mais fácil. A partir do momento em que você só tem resultados negativos, a tomada de decisão ganha uma pressão muito exacerbada, né? E aí, qualquer movimento que não seja adequado, você está novamente atrapalhando o fluxo da equipe. E é isso que o Vojvoda tem feito. Ele tem feito alterações que não externam um padrão, como se ele estivesse realmente tateando o seu elenco para tentar encontrar um caminho, que ele não encontrou nem em quem estava e nem em quem chegou. E agora, como encontrar esse caminho? Analisando as contratações, principalmente a chegada de... A gente já citou muito o Rodrigo, que ainda não atuou, mas principalmente no Daverson, onde se tem essa visão dele de ser... Tudo isso que a gente já explicou, e principalmente por ter sido mais utilizado. São 6 jogos até aqui, ele chegou há mais ou menos 15 dias e já teve esse espaço no Fortaleza. Eu acho que espaço ele está tendo. Minuto ele está tendo para jogar, o Vojvoda está colocando ele. E cabe muito a ele também, né? Fazer um bom desempenho dentro de campo, conseguir encontrar as oportunidades de finalização, entender como é que ele vai dialogar ali com os jogadores que jogam mais aberto pelas pontas. Eu acho que vai muito do Daverson também. Porque o Fortaleza hoje, no contexto que o Daverson está inserido, existe um Fortaleza que tem dificuldade na criação. Eu entendo isso. E isso é responsabilidade da comissão técnica. Mas ele precisa também da parcela dele, de se colocar melhor, de quando a bola chegar, conseguir ser mais objetivo, finalizar. Então, para o Daverson, eu acho que não é falta de espaço, o que é diferente para o Alanzinho. O Alanzinho, acho que ele precisa jogar mais, e inclusive, se o Alanzinho tiver mais oportunidades, ele tem que ter um estilo de jogo que o favoreça. O que o Alanzinho gosta de fazer? Bota a bola na frente, velocidade, passa do defensor e chega na grande área. Se você quiser que o Alanzinho receba e fique ali numa zona onde ele vai ficar mais marcado por 2 jogadores e vai ter que tentar passar, não vai acontecer. Então, se ele entrar, tem que ter um jogo mais favorável para ele. O Daverson também pode reclamar disso, se for o caso. Não estou dizendo que ele reclama, não. Mas ele pode falar, olha, o contexto não está favorável, eu preciso... Mas isso é uma coisa que ele tem que se entender com o Vojvoda. Porque, eu repito, o Vojvoda está acreditando nele, está colocando para jogar. Mas depende muito dele. Uma das coisas que eu acho que ele poderia fazer, por exemplo, era deixar de lado boa parte dessa situação que a gente fala de irreverência, mas que muitas vezes eu acho mais provocador, eu acho mais uma coisa mais debochada e tal. Ele pode diminuir um pouco isso. Acho que não é o momento para esse tipo de situação. É momento para que ele tente se destacar jogando na parte técnica mesmo, ajudando com gols, com assistências. Eu acho que o momento é para isso. Ah, mas é o estilo dele. Ok, mas será que é só isso que tem para apresentar? Claro que não. A gente sabe que o Daverson tem qualidade. A gente já viu ele fazer isso em outros clubes. Eu acho que é um momento muito mais da concentração, da seriedade. E depois, se o time consegue melhorar, se o time vai bem, aí ele pode ser um pouco mais
para essa parte do irreverente, né? Usando a palavra de novo, como é uma coisa mais dele. Mas acho que é o momento em que o torcedor quer ver um time mais comprometido, quer ver um time mais aguerrido dentro de campo, quer ver os jogadores se doando. Por que o Sacha tem sido tão simbólico nesses últimos jogos do Fortaleza? Porque ele se doa 100%. A gente vê que muitas vezes ele está correndo por 2, 3 pessoas no meio do campo. Então, quando eu falo que eu acho que ele precisa, nesse momento, entender que a postura tem que ser um pouco mais de seriedade, é por isso. Porque na adversidade, no momento mais complicado, no momento em que o resultado não aparece, o torcedor quer pelo menos ver um comprometimento maior. E aquela coisa dele mais brincada, muitas vezes é interpretada como de outra forma pelo torcedor. Então, acho que ele poderia conversar com o Vojvoda para ver como é que pode o jogo, como é que pode fluir para ajudá-lo também, mas ele também precisa, nesse momento, entender que o comportamento tem que ser muito mais focado em tentar ajudar dentro do campo com jogadas, com gols, com assistências, se movimentando melhor do que de outra forma, né? E o Rodrigo, a gente precisa, repito, precisa vê-lo em campo e entender como o Vojvoda quer utilizar ele. Porque, assim, a gente conversa nos bastidores para entender a utilização e já conversei com pessoas que me disseram que ele deve ser uma coisa mais próxima do Martínez e já conversei com pessoas que me disseram que não, ele deve tentar reproduzir o que o Hércules fazia. Então eu preciso entender o que o Vojvoda quer do Rodrigo. Qual vai ser a movimentação dele? Ele vai ser um jogador que vai flutuar mais, vai ficar mais solto, para, por exemplo, ter a liberdade que o Pochettino tem de estar em todo lugar do campo? Ele vai ser um jogador que vai ficar um pouco mais? Ele vai ser o cara que vai tentar conduzir essa bola e às vezes finalizar de fora da área? O que ele vai fazer? Porque ainda não está claro que a gente não o viu em campo. Quando o Rodrigo estrear, que a gente conseguir entender o que o Vojvoda espera dele, aí vai ser mais fácil da gente tentar opinar em relação a isso. Mas até e pelas funções que ele faz, porque ele não é só volante, ele pode jogar como segundo volante, pode jogar como meia. Então, como ele vai ser escalado? Eu acho que isso é primordial para a gente entender de que maneira ele pode ajudar o clube. Você perguntou quais são os caminhos, né? É uma resposta que só o Fortaleza pode dar. A gente não tem nem a possibilidade de acompanhar os treinamentos. Então, é uma resposta que o Fortaleza precisa encontrar junto ao Vojvoda. Porque o Vojvoda, hoje, ele é o principal expoente de um projeto. Ele está no clube desde 2021. E ao longo desse período, em muitos momentos, ele conseguiu reinventar o Fortaleza. Ele conseguiu fazer com que o Fortaleza jogasse de outra forma. Eu acho que, taticamente, com alas, com camisa 10 como ala pela esquerda, com um lateral como zagueiro, com um jogador de velocidade ao lado de um centroavante, ou com 3 atacantes, ou com um meia aberto pela direita. Então, em muitos momentos, se a gente olha para o repertório tático do Fortaleza, ele era um repertório vasto. E em 2025, você vê uma certa limitação. O Vojvoda tem insistido nesse esquema após fazer muitas mudanças. E ele está tentando. Isso fica muito evidente. Só que, além da perspectiva tática, o que a gente consegue ver é a postura. E aí é uma coisa que pode partir pelo pressuposto de que, se você tecnicamente não resolve, muitos clubes falam sobre isso, né? Você compensa na entrega, você compensa na disputa, você compensa em ganhar todas as bolas, em vibrar. E acho que o Fortaleza perdeu um pouco disso, desse espírito. Esse espírito de gana que tem esse grupo. Porque esse grupo já venceu muito, já conquistou muitos feitos, já bateu muitas marcas. Mas hoje, quando você olha para o jogo e você olha para o Vojvoda, a sensação é de alguém abatido. A sensação é de alguém que está sofrendo e não está encontrando uma maneira de reagir. E isso talvez seja um problema. As coisas do Fortaleza serão resolvidas internamente. Muita gente está falando disso há muito tempo. Mas aí partem de quem? Parte de onde? Eu acredito muito em grupos que estão concentrados em um objetivo só. A mentalidade faz muita diferença. E a mentalidade é: eu vou vencer o jogo. Eu vou fazer mudanças para subir minha marcação. Eu vou fazer um jogo sem ser reativo, mas protagonista. Ou no momento em que eu volto do intervalo, eu já volto com mudanças. Eu já quero o time mais ágil. O Fortaleza já foi essa equipe. O Fortaleza era um time muito letal. Era um time que, se o adversário entrasse minimamente desconcentrado, levava um gol. E se o adversário cedesse espaço, não era uma derrota, era uma goleada. Fortaleza fez isso em muitos momentos. O adversário que foi o Internacional é um grande sinônimo de momentos em que Fortaleza aproveitou que o adversário não estava tão concentrado. E hoje a impressão é de que o Fortaleza é esse time. O time que não está totalmente ligado no jogo. Fortaleza entra em campo, por exemplo, contra o Vitória, para externar exatamente isso.
E ele coloca 3 zagueiros, 2 laterais e 3 volantes. A posição por si só não define se um time é agressivo ou não. A posição ela faz parte do jogador de origem. O que importa é a função que ele vai desempenhar ali. Mas no caso do Fortaleza, ele é um time que se defende com uma linha de 5 jogadores. E mesmo assim ele sofre 2 gols com bolas alçadas na área, com atletas finalizando livremente. Ou seja, isso aí já é um ponto que é um problema. E aí o Vojvoda vai precisar diagnosticar isso. Então, a gente não tem como dizer, coloca esse que vai resolver. É isso que o Vojvoda vai precisar responder. Ele é o técnico para isso. Ele é muito bem pago, inclusive, né? Um dos principais salários do país. É o segundo trabalho mais longevo do futebol brasileiro, só está atrás ali do Abel, que está no Palmeiras. Então, as respostas ele vai precisar encontrar. O que a gente consegue falar e observar os jogos é as fragilidades, e elas estão expostas. E aí não só para a gente, expostas até para os adversários, que cada vez mais falam. Eu estudei o Fortaleza, eu encontrei como o Fortaleza faz, a gente fez isso pensando no modelo de jogo do Fortaleza, ou seja, se ele tinha um vasto repertório, hoje ele tem um repertório mais limitado, se tornou um time mais previsível. E aí parte muito do departamento de futebol compreender também que, numa próxima oportunidade de contratação, você não vai contratar uma aposta, você não vai contratar alguém que talvez chegue para ser uma outra opção. Você precisa contratar alguém que possa acrescentar tecnicamente a equipe. E aí o Fortaleza só vai ter isso quando agora? Em julho. Janela do Super Mundial, quando não tem jogos. E aí é um momento em que, até lá, ele vai precisar lidar com o que tem. E é por isso que a solução parte do Vojvoda internamente nas atividades do Fortaleza. E só lembrar que essa janela só é uma semana, a do Mundial. Então é uma coisa ainda, né? muito curta. É uma janela, Fernando, em que, na verdade, se o Fortaleza tem alguma peça para trazer, e eu acho que precisa de algumas peças específicas, ele tem que buscar a partir de agora. Porque quando chega julho, que a janela abre, é somente uma semana para você registrar o jogador, cuidar da parte burocrática e colocar ali no bid para ele poder jogar. Não dá tempo de você procurar em uma semana para fazer todos os trâmites, porque essa janela do Mundial ela também é internacional, você pode trazer de qualquer lugar. Do dia 2 ao 10. Exato. Então, meu amigo, tem que já ir procurando, encontrar, já ir se acertando para chegar engatilhado para essa janela. E só uma correção, eu tinha dito que as janelas elas só são para clubes de Série A e B, os clubes da Série C também. Só os clubes da Série D é que não dependem de janela, podem contratar em qualquer momento, mas clubes da Série A, B e C precisam das janelas, né? A não ser o agente livre, só para explicar a galera que acompanha, né? O agente livre é aquele cara que não tem contrato com ninguém, ele pode ser contratado a qualquer momento, mas ele precisa ter rescindido o contrato dele com a equipe anterior dentro do período da janela. Janela fechou, ele tem que ter rescindido naquele período. Se ele rescindiu depois, aí não vale como agente livre. Pensando nesse ponto que tu falou, Alexandre, sobre as apostas, investir nesses nomes, nesse intervalo que o Fortaleza tem de tentar resgatar as vitórias, pode ter sido um erro ou apostar às cegas pode ser uma solução também? Eu não sei, porque eu não sei se é um erro, né? O que está acontecendo? O time contratou alguns jogadores e alguns jogadores não renderam. Então, a partir do momento em que ele chega ao clube e ele não rende, aí ele não é mais a opção. Alguns jogadores entregaram algo, outros não. Por exemplo, o Dylan era uma aposta. O que o Dylan fez até aqui? Nada. Nada que fosse assim extremamente relevante para justificar a entrada dele na equipe. Então, muitas vezes, quando o torcedor vai imaginar a provável escalação do Fortaleza, ou quem vai jogar hoje, ele não pensa que o Dylan vai ser escalado. Ele pensa que é Pikachu ou Marinho, ele pensa que é Moisés ou Breno, agora ele pensa se é Lucero ou Davidson, e fica pensando, e o Alanzinho? Ele não lembra, não foi um jogador que foi relevante. Gaston Ávila, da mesma forma. A perspectiva da aposta é só você compreender que, às vezes você traz uma aposta para o seu grupo e rende, e dá certo. A gente acabou de falar sobre a venda do Hércules, e ele era um jogador que entrava nisso. Alguém que foi bem no Campeonato Cearense, jogava como 10 do Atlético Cearense, chega para jogar no Sub-20, se coloca ele por lá, depois colocam ele no profissional. Quando o Fortaleza perde um volante, que foi o Ederson, que fez toda a pré-temporada, aí o Corinthians vende o Ederson para o futebol europeu, aí eles puxam alguém da base, e esse alguém da base foi o Hércules. Então as apostas fazem parte do jogo. Não dá para dizer que apostar ou investir em uma aposta é um problema. Para muita gente, até hoje, o Alanzinho é uma aposta.
Porque alguém que estava bem em um time que tinha um nível de competitividade talvez diferente. Eu só queria lembrar que o Alanzinho jogava, naquele momento da temporada, os mesmos jogos que o Fortaleza, porque era campeonato estadual e Copa do Nordeste. E ele fez com que o Ferroviário também conseguisse avançar. Então, é um jogador que estava, naquele momento, participando desse cenário de jogos. A situação de dar oportunidade, aí cabe mais ao Vojvoda. E aí cada um vai ter uma opinião, não tem como a gente ponderar sobre isso. Por exemplo, eu acredito que o Kevin é um jogador que merece mais minutos. O Vojvoda tem o entendimento de que ele precisa ser utilizado em momentos específicos, mas ele utiliza pouco ele. Então, é o entendimento do treinador. E aí quem está no dia a dia é ele. Quem ele está apostando mais? Tem gente que fala, só os argentinos. O Vojvoda gosta dos argentinos. Tem gente que está no próprio elenco, que a gente já escutou de bastidores, que fala, fulano não joga porque só gosta dos argentinos. Aí a gente olha para campo e vê se é isso mesmo. Os argentinos estão rendendo? Será que o Vojvoda tem essa preferência? Quem o Vojvoda deve apostar? A grande questão é exatamente essa. Ele já apostou em todo mundo. Ele já colocou todo mundo para jogar. Com exceção do Kevin, que eu acho que ele coloca menos. Da base também, o Luca Priol jogou pouco. Todos os outros jogadores ganharam alguma oportunidade. Eu acho que ele precisa, na verdade, definir uma onzena, um time e pronto. Ele já mexeu demais. E aí dá sequência para esse time, independente do resultado vir ou não. Porque a impressão que dá hoje é que ele coloca um time, ele tenta algo, funcionou, no jogo seguinte, ele tenta manter aquilo dali. Não funcionou, aí ele já desfaz aquela ideia e parte para outra. Então é como se ele tivesse o tempo todo construindo aquele castelo de areia, mas ele não está afastado do mar. Ele está perto do mar. E toda vida que a onda vem, ela derruba. Aí ele vai fazer de novo. Alguém precisa colocar ele mais distante para ele poder construir em algum momento. Porque aí fica essa história, né, do Fortaleza se fazendo, se criando e se desmontando. E aí ninguém consegue compreender. E ninguém também consegue se inserir nessa espinha dorsal do Fortaleza. Com exceção de um jogador, João Ricardo, que acho que todo mundo concorda que ele é o titular do Fortaleza. Sim, sem dúvida nenhuma. João Ricardo é a peça que, inclusive, muitas vezes tem salvado o Fortaleza de deixar mais pontos escapar. E pensando nas peças que estão no elenco, o que pode mudar no cenário de quem já está, principalmente os mais que já estão há alguns anos no elenco tricolor, o que pode mudar na postura diante de uma possível irreverência de quem está chegando? Um exemplo, um Alanzinho que ganha um espaço e vem a se mostrar como uma peça muito importante no elenco. O que pode trazer de reflexo para quem está sobre, entre aspas, perder espaço? Eu acho que pode mudar na questão de alguns jogadores que têm status de titularidade e que parecem que o tempo vai passando e ninguém pode mexer. Quem vier vai sempre ficar ali na fila de espera atrás deles, né? Isso pode dar uma mexida ali com o grupo, porque tem muito jogador ali que, por mais que oscile, ninguém imagina que vai ficar um pouco mais tempo fora ou com menos minutagem. Por exemplo, o Marinho. Você acha que o Marinho vai passar alguns jogos assim, perdendo mais espaço? Não. Mesmo ele não tendo a regularidade que se espera, não está sendo o diferencial do clube, mas o Marinho é sempre colocado na cota de um titular. O Moisés, que muitas vezes entregou até mais do que o Marinho, em algum momento ficou ali naquela dúvida com o Breno Lopes. Mas o Marinho nem tanto. Então, se você tem o próprio Lucero, que em muitos momentos era tido como uma peça intocável, a gente já vê que com a chegada do Daverson está mudando um pouco, porque já teve jogos em que ele ficou no banco, o Daverson sempre entra com boa margem de tempo para jogar, então isso pode mexer um pouco aí nessa hierarquia que eu tinha comentado há alguns minutos atrás. Pode dar uma bagunçada naqueles 16 titulares que o Vojvoda sempre diz que ele tem. Ele diz que não tem 11, né? Ele falou, olha, eu tenho 15, 16, 17, que é o primeiro grupo, digamos assim, é a galera que entra mais. Isso pode dar uma mexida, se esses caras começarem a engrenar. O Daverson, principalmente, porque é um cara que tem aí uma qualidade já conhecida de outras equipes e um potencial maior de caso encaixe crescer nessa equipe. O Alanzinho eu acho que também tem, mas eu entendo que o Daverson ele é um cara já aprovado. O Alanzinho é um cara que vai ter que, com as oportunidades que ganhar, se provar um pouco mais para o Fortaleza, porque a gente viu que no Ferroviário ele foi muito bem, mas para o Fortaleza, que é uma Série A de brasileiro, que é a Libertadores da América, que são fases mais avançadas da Copa do Brasil, ele vai ter que se provar mais, mas acho que também é um cara que tem muito para crescer, e o que eu creio é que pode fazer essa modificação nesse primeiro grupo de atletas do Vojvoda. O Rodrigo, o meio-campo do Fortaleza, durante um tempo, a gente sempre dizia que era o setor mais concorrido, porque tinha muita gente de qualidade que entregava.
Hoje eu acho que já não é assim. Pelo desempenho atual, é um meio-campo que a gente não tem definição e que, sinceramente falando, quem se destacar um pouquinho fica como titular. Sim. Quem se destacar um pouquinho. Então, se o Rodrigo entrar e ele conseguir ser um pouquinho ali diferente dos demais, entregar um pouquinho mais, eu acho que ele tem boas oportunidades de se fixar. Porque a gente não tem uma definição, a gente não tem um trio definido ali pelo meio, a gente não tem jogadores que se diga aqui, esse aqui é titular do Fortaleza hoje no meio. Porque o Sacha joga uma partida, na outra não tá, nem entra. A mesma coisa acontece com o Zé Wellison, acontece com o Martínez, acontece com todo mundo. Ninguém está conseguindo ter uma sequência maior. O Rosseto agora jogou 2, ficou um mês sem jogar. O Paul que teve a sequência maior, O Fernandes teve a sequência maior, depois sai, perde espaço, volta de novo. Então, repito, qualquer jogador que você destaque um pouquinho no meio hoje vai conseguir se fixar, porque o problema do Fortaleza maior hoje, no meu entendimento, mesmo que o ataque algumas vezes não finalize, mas eu acho que ele não é tão municiado, para mim o problema está no meio campo. Fortaleza não tem um meio campo que está marcando bem, que está criando. A bola muitas vezes não circula com a velocidade que o Fortaleza gosta, com aquela dinâmica que a gente via. Então, eu acho que esse é o setor mais propício. O Rodrigo, que não estreou, ele tem boas possibilidades, se ele conseguir apresentar um bom futebol, de rapidamente crescer na equipe. Essa situação, ela na verdade já está acontecendo, né, Fernando? Não é algo que vai acontecer. Se a gente pensar que o Fortaleza manteve o elenco de 2024 todo e o Fortaleza encerra a temporada com um time titular, eu estava até aqui olhando, o time titular do Fortaleza contra o Internacional. João Ricardo no gol, foi mantido. Tinga na lateral direita. Seja por lesão ou não, não é ele o dono da lateral direita hoje. Brites e Tite. O Brites jogou 6 jogos. O Tite tem sido preterido nesse esquema de 3 zagueiros. Ele não entra mais nas partidas. Lateral esquerdo, Eros Mancuso, que foi algo que o Vojvoda testou novamente agora contra o Internacional, mas o Mancuso tem jogado mais pela direita nessa temporada. Meio campo, Hércules não está mais. Pochettino, também não. E aí você tem o Rosseto, que nessa temporada voltou a jogar agora, porque quem estava jogando era o Paul. No ataque, Marinho, Moisés e Lucero. Aí você pode dizer que foram mantidos, outros vão dizer que não. Nem o esquema tático é o mesmo. Agora antes era 4-3-3, agora é 3-5-2. O Fortaleza se reinventou ou tentou. Então, hoje, essa situação já acontece. E aí cai no que o Breno acabou de falar. Quem jogar bem vai ganhar espaço. Que foi o que eu pontuei também aqui ao longo do nosso podcast. O Vojvoda tem mudado a todo jogo. Ele faz uma coisa, uma experiência. Deu certo, hein? Jogo seguinte, vocês estão garantidos. Jogo seguinte não deu certo. Estávamos evoluímos. Muda tudo de novo. E aí ele não consegue dar sequência a nada. Talvez seja interessante dar sequência a alguma coisa. Mesmo que tenha um momento ruim, depois. Porque você precisa dar solidez para algum projeto. Então, essas perspectivas seriam positivas para o Fortaleza, ao meu ver. Porque se você tem problemas hoje no time titular e você não sabe nem qual é, se alguém está se destacando, aumenta a competitividade interna. Você faz com que o grupo como um todo, pelo menos se alguém no grupo quer jogar, ele vai se sentir incomodado se eu estou perdendo espaço. E aí você vai tentar essa disputa interna junto ao Vojvoda, junto aos jogos, né? Tentar buscar espaço, como a gente já viu em outros momentos alguns jogadores falando sobre isso, né? Enquanto outros acabaram realmente caindo nessa linha de serem mais escanteados. Exemplo de Pedro Augusto, Felipe Jonathan, que estiveram na iminência de sair e a janela fechou, nem conseguiram sair. Então hoje seguem no grupo. Eu acho que basicamente é esse o movimento, né? É o Fortaleza tentar encontrar uma cara. E aí, a depender desse encontro, dessa definição, aí ele vai tentar inserir esses reforços no time. A gente já está acabando nosso papo. Agradecer a vocês mais uma vez por aceitar o convite e até o nosso próximo encontro aqui no Jogada do Leão. Sempre bom participar, convidando, estaremos aqui para falar do Fortaleza no Jogada do Leão. É isso, um abraço para todo mundo e espero que vocês tenham curtido aí também o bate-papo aqui com a gente. Um abraço para você também que sempre nos acompanha aqui no Jogada do Leão. Nosso episódio é sempre todas as sextas-feiras na TV Diário, a partir das 8h30 da noite, na Verdinha, às 11 da manhã, aos domingos, no seu principal tocador de podcast, onde você pode ouvir quantas vezes quiser, e também no YouTube do Jogada, @JogadaSVM. Até o nosso próximo podcast aqui, o nosso episódio do Jogada do Leão. Tchau, tchau.